Margaret Walker. Tenho 47 anos e sou dona de casa há mais de 2 décadas. Sou casada com o David e temos 3 filhos maravilhosos. O que eu quero dividir com você não é só uma história. É uma experiência que mudou a minha vida para sempre e que pode mudar a sua também, se você permitir. É o relato do dia em que eu morri por 12 minutos e me encontrei face a face com Jesus. Um momento tão intenso que me revelou por que jamais devemos dizer 3 palavras específicas quando estamos orando. Era uma manhã de terça-feira, em março de 2023. Eu fazia o de sempre. Preparava o café da manhã para a minha família e orava enquanto mexia nas panelas. Nos últimos dias, eu vinha lutando contra uma infecção grave nos rins, mas continuei tocando a vida, cuidando de todos, como sempre fiz. Os médicos tinham me dado antibióticos, mas a infecção acabou chegando à corrente sanguínea sem que ninguém percebesse. De repente, enquanto eu orava e arrumava a mesa, tudo escureceu. Meu marido me encontrou desmaiada no chão da cozinha, e quando os paramédicos chegaram, eu não tinha mais pulso. A partir daí, tudo mudou. O que vivi depois virou de cabeça para baixo todas as coisas que eu achava que sabia sobre oração, sobre Deus e sobre como nos comunicamos com o céu. De repente, eu me vi de pé em um lugar tão cheio de luz, mas não era uma luz que ofuscava, e sim uma luz tão quente e tão cheia de amor que parecia te abraçar por inteiro. E vindo em minha direção, lá estava Jesus Cristo. Eu soube no exato instante que era Ele. Não pela aparência, mas pela atmosfera de amor e autoridade tão intensa que parecia me atravessar por dentro. Jesus olhou para mim com uma doçura e uma compaixão tão profundas e disse: Margaret, minha filha, ainda não chegou a sua hora, mas eu te trouxe aqui para te mostrar algo importante, algo que você vai levar para o meu povo quando voltar. Eu caí de joelhos, sem forças, e comecei a dizer: Senhor, não sou digna de estar aqui. Se for da sua vontade, me perdoe por todos os meus erros e pecados. Não mereço estar aqui. E foi quando ele levantou gentilmente o meu rosto e respondeu: Pare, minha filha. Jesus olhou para mim com uma seriedade tão amorosa e perguntou: Você entende o que acabou de dizer, Margaret? Essas 3 palavras têm bloqueado suas orações e as orações de milhões de filhos meus. Essas palavras têm silenciado o céu e impedido que as minhas bênçãos cheguem até vocês. Eu fiquei confusa. Para mim aquilo parecia humildade e reverência. Mas Jesus continuou, com uma calma tão firme e tão cheia de amor que parecia ir direto ao fundo da minha alma. Margaret, quero que entenda algo muito importante. Essas 3 palavrinhas têm destruído não só a sua vida de oração, mas a vida de muitos que me seguem. Elas parecem inocentes, até espirituais, mas carregam um veneno invisível, tão forte que rouba de autoridade espiritual e abre caminho para o inimigo. Ele respirou fundo e começou a revelar cada uma delas. A primeira palavra que você jamais deve dizer quando estiver orando é: Senhor, se quiser me curar, se for da sua vontade, se estiver me ouvindo, filha. Isso não soa como humildade para mim, soa como dúvida. Não é assim que um filho fala com o pai. Não diga sim quando estiver orando. Diga sim à promessa que eu já fiz para você. Na mesma hora, todas as vezes que eu tinha orado assim, vieram à minha memória. Senti uma dor tão forte no peito que não consegui segurar as lágrimas. Jesus continuou: Lembra quando orei no jardim do Getsêmani? Sim, eu disse: Se possível, passa de mim este cálice. Mas não parei por aí. Em seguida, eu declarei: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era dúvida, era rendição ao plano perfeito do Pai. Não era um sim para escapar da fé, mas uma entrega total à vontade dele. Ele me mostrou uma visão clara de todas as vezes que eu mesma usei essa palavrinha para orar e percebi o peso dela. Jesus explicou: Margaret, dizer sim numa oração é como entrar numa batalha espiritual com a espada abaixada, duvidando se ela vai funcionar ou não. Você começa a luta derrotada antes mesmo de levantar o escudo. Ele citou Tiago 1:6-7 para mim. Minha palavra ensina: peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não espere receber nada do Senhor quem assim pedir. O sim abre uma brecha para o inimigo entrar. Então Jesus sorriu e concluiu:
Eu ensinei aos meus discípulos a orarem com autoridade. Em João 14:13 eu disse: tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não tem-se aqui, Margaret. Não tem dúvida, não tem hesitação. A certeza e confiança no amor do Pai. Ele olhou direto nos meus olhos e continuou: quando orar, diga assim: Senhor, eu recebo a cura que o Senhor conquistou para mim na cruz, porque é assim que se move uma montanha, com a fé simples e firme no que eu já garanti para todos vocês. Depois, Jesus revelou a segunda palavra proibida nas orações. A segunda palavra que não pode aparecer nas suas preces é talvez. Essa parece tão inofensiva, tão espiritual, mas carrega uma dúvida tão disfarçada que passa por humildade, quando na verdade escancara um coração que não entende quem o Pai realmente é. Eu pensei em todas as vezes que orei assim: talvez Deus me escute, talvez Ele me atenda, talvez Ele me ajude. E percebi o quão longe isso me colocava da confiança e do amor absoluto que Deus tanto deseja nos oferecer. Na hora, todas as vezes que pensei assim voltaram à minha memória. Todas as vezes que orei dizendo: talvez Ele me perdoe, talvez me escute. Percebi como essa simples palavrinha foi minando a minha fé aos poucos, sem que eu percebesse. Jesus olhou para mim e continuou, tão cheio de amor e firmeza ao mesmo tempo: Margaret, quando você ora assim, não entende quem eu sou. Não entende que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, como está escrito em Hebreus 13:8. Não entende que as promessas do Pai não têm talvez, não são instáveis. Quando você ora assim, trata o Pai como se ele não fosse digno de confiança. E isso dá forças ao inimigo. Ele me mostrou uma cena tão clara, como uma nuvem de incenso subindo aos céus. As orações feitas com convicção, firmes e cheias de amor, seguiam direto até o trono de Deus. Mas as orações carregadas de talvez ficavam perdidas no caminho, dissipadas como fumaça levada pelo vento. Margaret, ele continuou, quando eu disse em Marcos 9:23, se você crer, tudo é possível para quem crê. Não deixei margem para talvez. O impossível não cede ao talvez, mas a fé sólida e sem vacilar. É assim que as coisas acontecem no reino espiritual. Então Jesus deu um exemplo tão simples e tão doloroso ao mesmo tempo. Imagine se um dos seus filhos olhasse para você e dissesse: Mãe, talvez você me ame, talvez me dê de comer hoje. Não lhe partiria o coração? É assim que muitos dos meus filhos fazem todos os dias quando oram. Não percebem o peso que essa dúvida carrega. Eu não conseguia segurar as lágrimas enquanto ouvia cada palavra. E antes que eu tentasse dizer algo, Jesus continuou, revelando a última e mais importante das 3 palavras. A terceira palavra que não pode entrar nas suas orações é indigno. Eu congelei, porque indigna era exatamente assim que eu me sentia toda vez que entrava na presença de Deus. Achava que isso era humildade, mas não era. Jesus me olhou tão fundo nos olhos e disse: Margaret, cada vez que você se chama de indigna, não está sendo humilde, está concordando com o acusador. O diabo passa dia e noite acusando os filhos de Deus, como está escrito em Apocalipse 12:10, e toda vez que você diz, sou indigna, acaba repetindo a mesma acusação. Não percebe que assim joga contra si mesma? Ele continuou, tão cheio de amor e firmeza. Há uma diferença enorme entre arrependimento sincero e condenação pessoal. O Pai deseja um coração contrito, sim, mas que entende que foi lavado e purificado pelo meu sangue. Romanos 8:1 deixa claro: já não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso, quando você se acha indigna, acaba dizendo que o meu sacrifício não foi suficiente para torná-la digna. Então Jesus abriu as mãos e me mostrou a cruz, e eu percebi a imensidão do amor e da entrega dele. Margaret, Hebreus 10:10, garante que vocês foram santificados de uma vez por todas pela oferta do meu corpo. Sim, você pode errar, pode cair e até se sentir quebrada às vezes, mas quem está em mim não é indigno. É amado, é filho e filha de Deus, é herdeiro e cidadão do céu. Eu desabei em prantos, percebendo pela primeira vez o peso e a beleza daquela revelação. Por anos eu havia rejeitado a dádiva tão preciosa do Senhor simplesmente por não entender quem eu realmente era para Ele. Jesus sorriu para mim e continuou:
tão cheio de amor e firmeza ao mesmo tempo. Margaret, quando você se aproximar do Pai em oração, venha com reverência, sim, mas venha também com a confiança de uma filha amada. Não diga mais, sou indigna. Diga assim, obrigado por me tornar digna em Cristo. Não por mérito meu, mas pelo sangue do Cordeiro. Ele foi mais fundo e me explicou como isso tudo funciona no mundo espiritual. Filha, quando você ora, entra direto num campo de batalha espiritual. Lembra de Daniel no capítulo 10? A oração dele foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias para chegar por causa da batalha espiritual nos ares. Suas palavras não ficam soltas no ar. Elas têm peso no céu e no inferno. Ele continuou, o inimigo não tenta te impedir de orar, tenta te levar a orar de maneira ineficaz. Essas 3 palavrinhas, se, talvez e indigna, são as favoritas dele, porque sabotam a sua fé antes mesmo dela decolar. Depois, Jesus citou Marcos 11:24 para mim. Eu não disse, se acontecer, quem sabe? Mas sim, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim acontecerá. É assim que funciona no reino de Deus. Não existe espaço para dúvida ou para autossabotagem. Então, ele me ensinou a orar corretamente, com autoridade e ousadia. Em vez de dizer, Senhor, se for da tua vontade me curar, diga, Senhor, eu recebo a cura que tu conquistaste para mim na cruz. Em vez de talvez Deus me liberte, diga, Senhor, eu tomo posse da liberdade que tu prometeste para mim. Em vez de eu não sou digno, diga, Pai, eu venho ao teu trono com ousadia, não pelos meus méritos, mas por Cristo, que me tornou digno. Ele me mostrou mais uma passagem para selar essa lição. 1 João 5:14-15. Esta é a confiança que temos em Deus. Se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos a certeza de que receberemos aquilo que pedimos. Está vendo, Margaret? Ele perguntou com um olhar tão cheio de amor e firmeza que parecia ir direto para minha alma. É assim que funciona. Não existe espaço para si, talvez, ou indigna quando você ora. O que existe é confiança absoluta no amor e nas promessas do Pai. Depois ele citou Hebreus 4:16 para mim. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança para recebermos misericórdia e acharmos graça para sermos ajudados no momento certo. Com ousadia, Margaret, ele insistiu. Não como uma mendiga espiritual, não como uma criança assustada, mas como uma filha amada e escolhida. Enquanto eu tentava assimilar todas aquelas verdades tão profundas, Jesus continuou, com uma leve tristeza no olhar. Você não imagina quantas bênçãos foram atrasadas por causa de orações carregadas de dúvida. Quantos milagres não aconteceram porque muitos chegaram ao Pai como mendigos espirituais e não como filhos amados e seguros no amor dele. Quantos momentos de milagre foram perdidos? Jesus perguntou, porque as pessoas anularam as próprias orações com aquelas 3 palavrinhas. Ele me olhou com tanto amor e começou a explicar a diferença entre a verdadeira humildade e a falsa humildade. A humildade de verdade reconhece a santidade do Pai e entende que depende de mim para todas as coisas, mas não ignora o que eu conquistei por vocês. Já a falsa humildade rejeita a minha obra e tenta viver derrotada, como se a cruz não tivesse feito nada. O que quero para você, Margaret, é simples. Venha ao Pai com reverência, sim, mas venha também com a confiança de quem sabe que é amada e aceita por mim. Depois, Jesus falou comigo sobre a autoridade espiritual e citou Lucas 10:19. Eu dei a todos os meus filhos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada poderá prejudicá-los. Essa autoridade não depende de gritos, não depende de ritual, não depende de merecimento. Depende de uma oração cheia de fé e livre de dúvida. Ele continuou, tão firme e tão amoroso. Alguns pensam que duvidar mostra humildade, mas não mostra. Mostra, sim, que não conhecem o coração do Pai. O Pai não é imprevisível ou instável. Números 23:19. Deixa claro, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso não cumpriria o que prometeu?
Outros acham que dizer sou indigno é prova de reverência, ele prosseguiu. Mas isso não passa de uma maneira de desonrar o meu sacrifício. Quando gritei, está consumado naquela cruz, era para dizer que o trabalho de redenção foi feito e concluído para todos. Você não precisa tentar se tornar digno, Margaret. Você já foi feito digno pelo meu sangue. Então Jesus abriu uma espécie de janela espiritual para mim. E eu consegui ver a diferença clara entre as orações. As orações, cheias de fé, subiam direto ao trono, tão velozes e intensas como flechas disparadas para o alto. Já as orações carregadas de dúvida ficavam perdidas no ar, dissipadas antes de alcançar o coração de Deus. Ele concluiu dizendo: as suas palavras têm poder, Margaret. Provérbios 18:21 não poderia ser mais direto. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você fala dúvida, cria dúvida. Se fala com fé, cria uma atmosfera para milagres acontecerem. E não era só para mim, não. Era para todos nós. Jesus continuou. Essas 3 palavrinhas não prejudicam só as suas orações. Afetam comunidades inteiras. Líderes que ensinam a orar assim acabam cultivando uma atmosfera de pobreza espiritual. Já quem aprende a orar com fé e confiança inspira uma igreja viva, poderosa e cheia do meu amor. Ele olhou para mim tão intensamente que parecia ler cada pensamento que eu tive ao longo da vida e concluiu: Margaret, você não é uma mendiga espiritual implorando por atenção. Você não é uma invisível esperando que Deus te perceba. Você é filha do Rei, herdeira comigo, sacerdotisa do Altíssimo. As suas orações devem refletir quem você realmente é, não contradizer isso. Ele citou Efésios 2:6 para selar todas as suas palavras. Você foi ressuscitada comigo e colocada nas regiões celestiais. Se você está comigo no trono, por que oraria como quem não tem direito de entrar na presença do Pai? E assim, enquanto eu tentava assimilar todas aquelas verdades tão profundas, tão simples e tão transformadoras, Jesus sorriu e começou a me revelar algo mais, algo que mudaria para sempre a maneira como eu e todos nós falamos com Deus. Alguns têm medo de orar com confiança, achando que isso soa como presunção. Jesus me explicou com uma calma tão firme, tão amorosa, que não deixava dúvidas. Mas, Margaret, quero que entenda uma coisa. O que é realmente presunçoso não é orar com ousadia, mas sim agir como se o meu sacrifício não tivesse sido suficiente para abrir o caminho até o Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo para que vocês possam entrar direto no trono da graça, não para ficarem do lado de fora, inseguros e acanhados. Depois, ele me ensinou a diferença entre pedir de acordo com a vontade de Deus e simplesmente orar cheio de dúvidas. Orar de acordo com a vontade do Pai não quer dizer viver inseguro, sem saber se Ele te escuta ou não. Quer dizer alinhar o seu coração ao coração dele. Orar a partir desse lugar de unidade e amor. Não se trata de tentar adivinhar o que Deus quer, mas de conhecê-lo tão bem a ponto de pedir aquilo que o agrada. Ele citou João 15:7 para mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso acontecerá. E continuou: se você habita em mim e guarda minhas palavras no coração, passa a pedir exatamente o que está no coração do Pai. E assim pode orar com total confiança. Jesus também falou da importância da gratidão nas orações. Antes de começar a pedir, comece agradecendo. Agradeça por tudo o que eu já fiz por você. Agradeça por Ele te ouvir, por te amar e por ter planos tão bons para a sua vida. É assim que uma atmosfera de fé começa a tomar forma antes mesmo de abrir a boca. Ele citou Filipenses 4:6-7 para finalizar essa lição tão preciosa. Não andem ansiosos por nada, mas levem todas as coisas a Deus em oração e súplica, com ações de graças. E assim a paz de Deus, que vai muito além do entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por fim, antes que aquele momento tão sagrado terminasse, Jesus me deu uma última instrução, tão clara e tão direta que parecia vibrar no ar ao redor de nós. Margaret, quando você voltar, diga ao meu povo para subir para um nível mais alto de oração. Diga para irem mais fundo no entendimento de quem são em mim. Mostre a eles uma maneira mais poderosa e honesta de falar com o Pai, porque é assim que o reino vai avançar.
Não através de orações inseguras e cheias de medo, mas através de corações firmes, alinhados e cheios de amor e confiança. Quantos dos meus filhos vivem tão abaixo do que foi preparado para eles? Jesus continuou, enquanto eu tentava guardar cada palavra no coração. Eu dei autoridade a vocês, mas muitos oram como vítimas. Eu os tornei justos, mas continuam orando como pecadores. Eu os adotei como filhos e filhas, mas muitos ainda oram como órfãos. Então ele concluiu, com uma força tão amorosa e tão clara que parecia ecoar por toda a minha alma. A oração que move o céu não é feita com dúvida, mas com fé viva. Não vem de quem não sabe quem é, mas de quem entende quem se tornou em mim e entende o coração do Pai. Quando o meu povo começar a orar assim, cheio de confiança e amor, verá o sobrenatural acontecer tão naturalmente como respirar. Depois, Jesus sorriu e me disse que era hora de voltar. Margaret, você vai lembrar de cada detalhe desta conversa. Leve esta mensagem para todos e diga para não terem medo de ousar, de crer e de receber, porque eu quero transformar a vida de oração do meu povo. E não esqueça, toda vez que abrir a boca para orar, ore como a filha amada que você é, não como uma mendiga espiritual, não como uma estrangeira batendo à porta. No instante seguinte, eu acordei de volta no hospital. Minha família e os médicos me olhavam assustados e emocionados, sem acreditar que eu estivesse viva depois de 12 minutos sem pulso. Mas eu sabia que não voltei por acaso. Voltei com uma missão clara no coração: compartilhar aquilo que Jesus me revelou para libertar as orações de tantas pessoas que continuam presas às dúvidas, ao medo e à falsa humildade. Porque desde aquele dia, minha vida de oração não foi mais a mesma. Os milagres começaram a acontecer, e a minha relação com Deus se tornou tão viva e tão poderosa que não podia mais guardá-la só para mim. E hoje divido isso com você por uma simples razão. Jesus quer que todos nós entremos na plenitude do que Ele conquistou para nós naquela cruz. Quer que cada filho e filha viva e ore, não como quem tenta sobreviver espiritualmente, mas como quem reina ao lado dele. Porque assim como Ele me ensinou, quando aprendemos a orar assim, com confiança, amor e certeza, o sobrenatural deixa de parecer tão distante e passa a acontecer no dia a dia. Você não é um órfão espiritual. Não é uma mendiga espiritual. Não é uma vítima. Você é filho, é filha, amado, escolhido e revestido de autoridade por Jesus Cristo. E quando você orar assim, a sua vida, as suas circunstâncias e as suas batalhas vão começar a mudar para sempre. Me chame